A partir de agora, programa Rodrigo Carvalho Entrevista. Com som e imagem também pelo canal do YouTube da 98 FM. Olá, meus amigos, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um programa Rodrigo Carvalho Entrevista aqui na sua 98 FM de Apucarana, rádio número 1 da nossa cidade alta e também de todo o Vale do Ivaí, norte do Paraná. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação nessas nossas entrevistas, nesses nossos bate-papos. A gente fala sempre de assuntos que são relevantes aqui para Apucarana e também para toda a nossa região, todo o Vale do Ivaí. Você que está acompanhando pelo carro, você que está acompanhando na sua casa, no rádio, assistindo a essa entrevista pelo YouTube, seja muito bem-vindo. Hoje tem mais um bate-papo super interessante e a gente vai falar mais uma vez sobre religião. Já entrevistamos pastores, já entrevistamos membros da Igreja Católica e hoje mais uma vez vamos falar dessa Igreja Católica Apostólica Romana. No caso, nós vamos falar sobre o trabalho dos diáconos. Vamos entender melhor como funciona, por isso nós convidamos o diácono Luiz Borges, da paróquia Nossa Senhora das Dores, de Marilândia do Sul. Diácono, seja muito bem-vindo, obrigado pela sua participação aí e já de cara, parabéns pelo seu trabalho de evangelização. Obrigado, Rodrigo, pela oportunidade de estar aqui, né? Não em meu nome, mas em nome da igreja, né? Para que possamos ter este momento aí descontraído, mas de verdade, sobretudo sobre as verdades da igreja e o trabalho propriamente dito que exerço dentro da Igreja Católica. Para o pessoal que talvez não esteja acostumado com essa divisão, com essa organização, eu citei no começo aqui que você é diácono da paróquia Nossa Senhora das Dores, mas ela pertence à Diocese de Apucarana. Como é que é essa relação assim? Porque tudo concentra realmente, as decisões são tomadas a partir da Diocese, né? Exatamente, né? A diocese, ela é como se fosse uma organização, né? Dentro dela existe as paróquias, né? É um órgão administrativo, né? Claro que também espiritual, administrativo em todos os sentidos, né? E na diocese nós temos o bispo. O bispo é eleito, escolhido pelo Papa, para que ele possa estar à frente da diocese. O mandato do bispo ele é ilimitado, né? A única coisa que impede um bispo de continuar na diocese é a idade. Então ele completa aí 75 anos de idade, o bispo ele se torna emérito e já não mais responde pela diocese. Mas a diocese nossa de Apucarana hoje comporta em torno de 64 paróquias, né? É como se nós temos assim regionais, né? As regionais. Né? A nossa diocese é uma diocese muito extensa. Ela faz divisa com São Paulo e também vai ali perto para frente de Ivaiporã, ali, ela faz divisa naquele lado. Então ela é meio que a gente fala que ela é meio torta, né? Mas é como ela foi... Na parte geográfica. Na parte geográfica, ela foi se configurando dessa forma, né? Entendi. E dentro dessas paróquias existem, então, os párocos, né? Os párocos são os administradores. O padre de cada paróquia. É o padre de cada paróquia, mas ele é pároco. Além de padre, ele tem que ser pároco. Ah, é diferente. É diferente, porque numa paróquia tem o padre e tem o pároco. O padre, ele pode ser o vigário. E o vigário, ele auxilia o pároco. Mas quem responde civilmente, religiosamente, pela paróquia é o pároco. Entendi. Não necessariamente que um padre, ele é pároco. Ele pode ser padre, né? Ele é padre, mas às vezes ele não está com essa responsabilidade de estar à frente de uma paróquia. Aí quando esse padre está à frente de uma paróquia, ele se torna um pároco. É isso? Para ser pároco, ele tem que ser nomeado pelo bispo. Tem padres que ficam muito tempo só como vigário. Eles não são párocos, às vezes não tem um tino de administrador, às vezes tem alguma dificuldade, acaba ficando só auxiliando os párocos, né? Isso também acontece, Luiz,
quando o padre ele sai do seminário, né? Às vezes ele sai como vigário, auxiliando o padre. Muito comum os padres que são ordenados, eles serem vigários. Só em caso de extrema necessidade, um seminarista se ordena padre e vai já assumir uma paróquia como pároco. Ele vai ficar fazendo um trabalho pastoral de 2 anos, e dependendo conforme a necessidade da igreja, ele pode assumir uma paróquia assim como pároco. É o que está acontecendo agora, por exemplo, na paróquia de Lunardelli, né? Lá tem o padre Natalício, Isso. que é o pároco, Isso. e o Gabriel Begali, que Isso, só que aí existe uma diferencinha só porque lá é um santuário. Ah, lá é diferente. Como lá é um santuário, a nomenclatura muda. Lá tem o reitor. O reitor é o padre Natalício, o vigário é o Gabriel Begali. Gabriel. Então, quando uma paróquia ela se torna um santuário, aí no caso então a gente chama de reitor. Reitor do santuário. Reitor do santuário. É igual o santuário São José em Apucarana. São José é um santuário, né? Ali em Arapongas também Santíssima Trindade é um santuário. Aí nós temos o reitor. Entendi. Tá? E aí a sua função é a função de diácono. O que é o diácono? O que é o diácono, né? Então, dentro da Igreja Católica, seguindo a hierarquia e o magistério da Igreja ao longo aí desses 20 séculos, podemos dizer assim, mais de 2.000 anos, né? O diácono, ele sempre fez parte da Igreja, né? Nós temos uma menção na Bíblia, né, em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, em que lá é escolhido os primeiros diáconos, né? São 7 diáconos foram escolhidos pelos apóstolos, né? Por quê? Porque havia naquele momento uma necessidade de que se separassem aqueles que iriam para a pregação e aqueles que ficariam mais cuidando da mesa, que eles falam que é do altar, que é da caridade, que é para o controle administrativo da época, ficariam os diáconos. Então, esses que foram escolhidos, esses 7, eles foram os primeiros diáconos a ser ordenados. A gente pode falar até, Luiz, perdão te interromper, mas você falou, foi no período ali logo que Jesus foi crucificado, foi ressuscitou. Exato. E tal. Então tem aquele período de o princípio da igreja. A formação a estruturação, a estrutura física da igreja, pastoral da igreja. Veja como que assim é importante ver, porque a igreja, como o próprio Cristo nos disse, né, como era um grão de mostarda, né, a princípio um grão de mostarda, que depois ela ia crescer, que os próprios passos se aninhariam nela, né? Então a igreja ela nasce assim, ela se construiu, né, ela se constrói e conforme a necessidade de momento da época ela foi crescendo. Pastoralmente houve a necessidade então de que tivesse então esses homens chamados, escolhidos, né, e foram a partir da imposição, que é importante que a gente chega na ordenação, que é a imposição das mãos, né, tiveram a imposição das mãos, a escolha dos apóstolos e se tornaram diáconos da igreja. E trazemos bem claro que a função básica do diácono é a caridade. É a caridade. É a caridade. E aí a gente traz para os tempos atuais, você contou essa história que eu não sabia, achei super legal, que esse nome, né, essa nomenclatura aí, essa função de diácono, certo, começou lá no princípio da igreja. E agora? Você falou desse trabalho, mas no que consiste o trabalho do diácono na evangelização atual? Só vou retornar um pouquinho à pergunta anterior e complementando de que ao longo, sobretudo aí desses mais de 16 séculos da igreja, podemos dizer assim, essa sucessão do diaconato, ela deu não uma esfriada, mas ela ficou um pouco no esquecimento, a ordenação dos diáconos. Ela meio que, podemos dizer que ela estagnou. Então, ao longo da história, nós sempre teve diáconos. Por quê? Porque todo padre, todo presbítero, para que ele seja padre, e depois posteriormente até bispo, ele primeiro precisa ser diácono. Então, a história do diaconato, desde o princípio das primeiras ordenações, ela sempre existiu o diácono. Porém, o trabalho do diácono permanente na igreja, ela
ao longo da história, ele ficou um pouco não existindo. Só tivemos assim a possibilidade desse diácono transitório. O diácono transitório, no caso, é como se fosse uma fase para aquele que quer ser padre. Exatamente, ele é um grau. A gente chama de grau hierárquico. Ele precisa, no mínimo, ficar 6 meses como diácono transitório para depois ele receber o segundo grau da ordem do presbiterato. Então, esse sempre existiu, mas a figura do diácono permanente, que é o que você é. Que eu sou, nós vamos ter assim, um reavivamento no Concílio Vaticano II, quando a Igreja, então, abriu as portas, né, para tantos e tantos outros movimentos e deu uma alavancada, então, no diaconato permanente. E que é o diaconato permanente? São homens solteiros ou casados que desejavam, então, entrar na igreja através da ordenação do primeiro grau, que é o diaconato. Ele pode ser solteiro ou pode ser casado. Se ele for solteiro e assumir e aceitar e ser ordenado, ele não pode mais casar. Não pode mais casar. Não. Agora, se ele for casado, ele pode receber a ordenação. Porém, se ficar viúvo, ele não pode mais casar também. Entendi. Entendeu? No meu caso, que sou diácono permanente, né, se porventura um dia, né, ficar viúvo, eu sei que eu não posso mais contrair o matrimônio. Entendi. Então, esse trabalho, até é interessante a gente entender como funciona, porque, mas o diácono, ele faz a função do padre, ele não faz? Qual que é a função do diácono? A gente vê muito nas missas, né? Exato, né? E aí, no dia a dia, o que o diácono está fazendo? Em que ele está auxiliando? O que ele está tomando à frente? Primeira coisa, para se tornar diácono, né, nós precisamos passar por um período de formação. Né? Para se tornar diácono, ele precisa ser indicado pelo pároco da sua comunidade. Você não pode acordar cedo e falar, eu quero ser diácono. Eu queria fazer inscrição aí para o curso de diácono. Abre uma inscrição e não tem. Então, assim, quando um padre indica, quando ele enxerga no diácono elementos que pode contribuir para a evangelização, ele geralmente indica. Ele passa por um período de formação, eu passei por um período de 5 anos. 5 anos? 5 anos de formação teológica, né? E depois que me ordenei diácono, né, eu devo obediência ao bispo. O diácono ele está mais ligado ao bispo do que à própria paróquia. A obediência primeiro do diácono é ao bispo. E na nossa ordenação a gente faz este voto de obediência ao bispo e a seus sucessores, assim como os presbíteros fazem, nós também fazemos. Porém, no serviço, como você perguntou, no serviço dentro da nossa paróquia, existem funções próprias na liturgia do diácono. Porém, como eu disse, fora da liturgia, a função do diácono e de todo e qualquer cristão, mas o diácono, de um modo muito especial, ele tem que ter este zelo, esse cuidado em relação à caridade. A caridade são as pessoas, esse zelo, esse cuidado com as pessoas. Sim. Então, a função do diácono, fora da liturgia, eu posso dizer que seria a função de todo e qualquer cristão, que é o que nós temos que fazer. Mas o diácono, mais específico, ele cuida nesta área, dessa visão de enxergar, de ver as pessoas com este olhar mesmo, que olhar de Jesus, que ele fala assim, um olhar compassivo, misericordioso, precisa levantar, você precisa animar, você precisa trazer a pessoa de volta para a igreja. Dentro da liturgia, agora na tua pergunta, a gente tem algumas coisas mais específicas, né? Porque o presbítero, ele é o segundo grau da ordem. Nós temos 3 graus. O primeiro é o diaconato, o segundo é o presbiterato e o terceiro é o episcopato. São 3. É o padre, o diácono, o padre e o bispo. Na igreja só existe esses 3 graus. A turma falando, mas e o arcebispo? O que ele é? E o papa? O que ele é? Uhum. O papa é o bispo.
Só que é um bispo de Roma. E o que é arcebispo? É um bispo que ele está numa arquidiocese, que compreende algumas dioceses. Ele é arcebispo. Vamos dizer que seria uma função a mais. Mas em termos de hierarquia, ele é bispo. Então na igreja só tem 3. É o diácono, o presbítero e o bispo. E depois da arquidiocese, acima não tem um nacional, assim, digamos assim? Nós temos dentro do Brasil o consulado, como se fosse o cônsul, né? Que é o que responde pela anunciatura brasileira, que responde pela CNBB, pelos padres, pelos bispos do Brasil inteiro. Mas assim, em termos de hierarquia, não só tem isso aí, só tem mais serviço, né? Uhum. Temos os cardeais, que são próprios bispos, que depois a gente pode dizer que o cardeal seria um título. É como se fosse um ministro de Estado. Hoje, um cardeal seria um ministro. Então, o Papa, para governar a igreja, ele precisa dos seus ministros. E esses ministros são os cardeais, mas não deixam de ser bispo, tanto quanto o Papa é um bispo. Sim. Só que são funções... Exerce uma função diferente, exatamente, né? E o serviço do diácono, o trabalho do diácono dentro da igreja... Ele não é um coroinha do padre, né? Ele não é um ajudante do padre, mas ele é mais um ali na igreja para servir, né? E claro que dentro das funções litúrgicas, o diácono, na missa, por exemplo, a palavra sempre será do diácono. O diácono é aquele que proclama o evangelho. É isso que eu ia dizer, que a gente... Você pode, se você tiver... Sempre que tem diácono... Se você tiver uma missa em que tem o Papa, um cardeal, um arcebispo, um bispo e um diácono, quem vai proclamar vai ser o diácono. Quem cuida do altar, por isso que eu falei da mesa, lembra que eu falei para você do início da mesa? Sim. Que é dentro da mesa, quando a gente fala mesa, eu falo no altar. Quem cuida da mesa, do altar, da preparação ali, é também o diácono. É ele que prepara no momento da consagração da Santa Missa. Quem prepara é o diácono. Essa é a função dele. Não é só se não tendo o diácono, tem que ser o padre. Mas se tem o diácono, é o diácono que exerce nessa função. Os padres têm o ministério, ou ministram os sacramentos, né? O diácono ele pode ministrar 2 sacramentos. Ele pode ministrar o sacramento do batismo e pode ministrar o sacramento do matrimônio. Também. Que é o que é chamado, o sacramento do serviço, onde o diácono ele tem validamente, assim como o bispo, assim como o padre, ele é validamente o diácono. Então a gente exerce esses sacramentos. Na linguagem popular, o diácono ele pode fazer o batismo e pode fazer o casamento. Ele pode fazer os 2. E claro que daí existem outras funções que não são a nível sacramental, como uma oração, como uma exéquia, né? Uhum. Geralmente, assim, quando alguém falece, está lá a igreja para fazer uma exéquia. Então, o diácono geralmente faz essa função também. Né? Uhum. Mas não é um sacramento. Ali. Não é um sacramento. Uhum. Agora, os sacramentos próprios do padre, do presbiterato, é a da Santa Missa, a consagração, a unção dos enfermos e o sacramento da reconciliação, confissão. Uhum. Esse ele tem um mandato. Não dá para confessar com o diácono. De jeito nenhum. Aconselhar sim. Uhum. O diácono, eu aconselho muito as pessoas. Só que se contar o pecado para mim vai ficar com você. Que eu não tenho essa autoridade. E a crisma é só com o bispo, né? Só o bispo. O bispo, numa necessidade, ele pode delegar um padre ou alguém da confiança, da cúria, um chanceler, para vir ministrar o sacramento. Mas o nosso bispo, Dom Carlos, não tem feito isso. Ele mesmo que... Ele vem, porque é uma função do bispo, então, a crisma. Né? Olha, para você que está chegando agora, nós estamos conversando com o diácono eu vou falar da paróquia, mas diácono da diocese de Apucarana, né? O Luiz Borges, que mora em Marilândia do Sul e é diácono, está explicando para a gente todas essas funções, essas nomenclaturas, tudo isso é muito interessante de saber, é importante que a gente saiba. Então, se você está chegando agora, seja muito bem-vindo a esse nosso programa Rodrigo Carvalho Entrevista aqui na 98 FM. Estamos no rádio e também no YouTube com imagem, som e imagem para você poder acompanhar. Mande a sua pergunta, mande a sua sugestão de pauta para que a gente possa trazer mais assuntos importantes aqui no nosso programa. Luiz, eu queria tratar de 2 assuntos que você falou ali. Tá. Primeiro, toma uma água. Enquanto o Luiz toma uma água, eu vou fazer essa pergunta que eu
iria fazer antes, mas vamos fazer ela agora. Você falou do Concílio Vaticano II. A partir do Concílio Vaticano II, o que aconteceu a partir do concílio? Porque você falou que daí teve uma abertura, o diácono passou a ter esse diácono permanente. O que mudou na igreja com o concílio? Na verdade é o seguinte, né? A igreja como uma mãe, né? A igreja como a detentora da sabedoria, da verdade, né? A igreja ao longo de sua história milenar, ela se refaz, ou se organiza, se revê, podemos dizer assim, né? Por isso que quando as pessoas falam assim, não, eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo que está na igreja, a igreja nunca funciona dessa forma. A igreja, ao longo da sua história, então ela foi passando por concílios e foram revendo situações e defendendo também, defendendo teses invioláveis que até então eram contestadas. Por exemplo, a igreja teve que defender o dogma da Santíssima Trindade. Isso foi defendido num concílio, porque as pessoas não acreditavam na Santíssima Trindade. As pessoas não acreditavam, por exemplo, que Jesus era Deus. Aí teve um concílio para poder definir que Jesus verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. E a igreja, ao longo de toda a história, assim, nós tivemos assim não um fechamento, mas característica da cultura do povo. Então a igreja tinha um rito dentro da liturgia que seguia, né, em que havia muita pouca participação dos leigos, que era uma coisa que vinha já ao longo do tempo, mas com essa, podemos dizer assim, Rodrigo, como a gente fala assim, como esse crescimento dos países, as línguas foram se multiplicando, podemos dizer que a gente fala vernáculas, né? Cada país na sua língua. Então, a igreja tinha uma língua oficial, que era o latim já não atingia mais as pessoas. Então, quando chegamos na década de 60, já havia essa necessidade da liturgia da missa tomar uma língua vernácula, a língua do seu próprio país. E, com isso, o povo também precisaria participar mais da liturgia, sobretudo da Santa Missa, porque o padre ainda rezava de costa para o povo, o padre rezava a missa em latim e as pessoas não entendiam mais. Você só entendia o português, não entendia o latim. Então, o Concílio Vaticano foi justamente esse olhar da igreja, né, para essa modificação, sobretudo dentro da liturgia. E nesta modificação, nesse olhar da igreja, começaram a fazer parte, né, os leigos, que até então eles não tinham espaço dentro da igreja assim, nesse sentido. O leigo é o fiel. O leigo é o fiel. Ele começou, por isso que na década de 60 foram surgindo, inclusive você faz parte desse movimento, o movimento do Cursilho, o movimento da renovação carismática. Sim. E tantos outros movimentos, eles surgiram pós-Vaticano II, que é a abertura da igreja para o que o leigo também faça parte deste corpo místico de Cristo. E nesta vertente aflorou o diaconato permanente, a escolha de homens casados para fazer parte, não como leigo, mas entre o leigo escolhido para fazer parte dessa nova igreja, dessa abertura dessa igreja, né, para todo mundo. Então, a partir do Concílio Vaticano II, que para a igreja ainda é muito pouco. As coisas do Vaticano II, os documentos do Vaticano II, embora já passou de 50 anos, né, ainda está engatinhando. Um concílio, ele vai surtir efeito, talvez, na história da igreja, 200 anos. Nossa. É coisa linda, não é do dia para a noite, né? Então, assim, o diaconato permanente, ele surgiu. E dentro do Concílio Vaticano nós tínhamos um bispo conciliar, que é Dom Romeu Albert. Dom Romeu ele fez parte do Concílio Vaticano II e ele era bispo da diocese de Apucarana. E quando ele veio para cá, ele trouxe para Apucarana essa ideia do diaconato permanente. Tanto é que a diocese de Apucarana é modelo para todo o país no serviço do diaconato permanente, a diocese de Apucarana. É a diocese que mais, assim, em proporção de tamanho, claro, né? É a diocese que mais tem diáconos permanentes, é a de Apucarana. Que interessante, que legal saber disso. Aliás, um grande abraço aí para toda a comunidade católica da nossa região, o pessoal que está nos acompanhando. Um abraço para todos os diáconos. Os diáconos, né? Vários diáconos, né, na nossa região. Hoje nós temos, numa média, Rodrigo,
cortando em você, Não, né? nós estamos batendo Mas papo. nós temos quase que mais diáconos do que padre. Ah, é? Que Nós já legal. ultrapassamos os padres. Claro que temos algumas carências em algumas cidades, Aham. algumas paróquias que não têm diácono. Mas aqui nós temos 5 diáconos, né? Então, Em Marilândia são 5 diáconos. E um padre. E um padre. Entendi. Então, e um pároco, né? Um pároco. Então, hoje o número de diáconos na diocese de Apucarana, é claro que também eles entram na mesma ordem do bispo, do padre, de ser emérito, né? Assim, um diácono com 75 anos, ele já não tem mais a obrigação de estar servindo, ele, só se ele quiser. Aham. Ele não tem mais essa obrigatoriedade, né? 75. Mas assim, contando com 75 ou mais ou menos, nós temos mais diácono do que padre. Olha, a gente está caminhando para o final da entrevista, que deu para aprender muita coisa sobre a igreja, super legal. Mas você tocou num assunto que é interessante, justamente do que eu ia perguntar. Porque dentro de uma sequência natural, normal, dentro da igreja, o pessoal passa pelo seminário, daí se torna um diácono transitório, né, que você disse. Isso. Depois ele se torna padre, auxilia e tal. Tem a questão do bispo também, né? Sim. E o bispo, ele pode vir a se tornar um arcebispo, pode se tornar também um cardeal. Pode, e esse sim. talvez Pode possa ser ser um papa. Pode. Né? Esse é o caminho Esse é o natural caminho ali. natural. Que pode Isso, acontecer. isso. E nós temos um cardeal hoje Sim. que passou pela nossa região, aliás, ele é do Vale do Ivaí, né? Que está em Roma hoje. Sim, Dom João Dom João Braz. Braz de Avis é o nome Isso, dele. É o nome dele. Ele passou por algumas cidades aqui da região, né? Ele foi pároco aqui em Marilândia, se não me recordo, acho que 1975 até 1980, uma coisa assim. Ele foi pároco aqui, né, de Marilândia. Então, E aí passou por todas essas eu fui fases. coroinha do Padre João. Você foi coroinha Fui dele. coroinha do Padre João. E hoje ele está no Vaticano. Hoje ele é como eu disse, ele tem um ministério, né, lá, né? Pensa no Papa como um presidente Aham. e seus ministros, né? Ele é um ministro, né? Então ele tem um ministério lá em Roma. Ele é um cardeal, um bispo que tem a função de cardeal, que participou do conclave, Do conclave, que é a último escolha conclave, do último conclave do Papa Francisco, e provavelmente, né, não é velho, né? Provavelmente poderá participar, talvez, de um outro conclave quando existir, talvez, né? Dependendo do tempo, claro, né? Aham, entendi. E isso é legal, né? Saber que uma pessoa passou por aqui. E isso mostra também a unidade da igreja, né? Saber que você falou do Dom Romeu Alberti, que Sim. participou também do processo lá do Concílio Vaticano do II. II. Então, a igreja, ela ela tem esse padrão, né? Sim. Você está aqui, você vai estar na África, na Europa, nos Estados Unidos, em qualquer lugar que a igreja, onde ela está presente, ela tem essa união. A igreja católica, a gente fala o seguinte, ela é alicerçada num tripé, né? A igreja tem a Bíblia, tem a tradição e tem a hierarquia. Você não pode abrir mão de nenhuma dessas questões. E quando a gente fala em hierarquia da igreja, se nós formos fazer um retrocesso ou fazer um retorno, nós vamos chegar lá em Pedro, dentro da igreja católica, a sucessão apostólica, né? Se você for pegar o bispo que ordenou outro bispo, se você for fazer esse retorno, você chega em Pedro. Então a igreja ela não é intercortada, ela não é um fio desencapado, não, ela é linear, né? E a igreja não muda, é isso que ela é. Ela tem uma história, é uma obediência à verdade, à palavra. Então eu sou, digamos para você, eu sou diácono da igreja, faço parte da hierarquia da igreja, mas eu sou apaixonado pela Igreja Católica. E cada vez que eu me aprofundo, que eu leio, que eu busco, mais eu encontro verdade, né? Mais encontro a verdade na igreja. Se você for pegar lá os santos padres, os primeiros padres da igreja, que nós chamamos os padres, a gente fala assim, padres apostólicos, né? Aqueles, ou muitos chamam de patrística, né? Se nós formos pegarmos muitos desses santos padres que iniciaram a igreja, muitos deles foram discípulos dos apóstolos, né? São Policarpo mesmo, ele foi discípulo de São João, né?
Então era o mais jovem dos apóstolos. É o mais jovem, você vê. Então, se você for pegar, é até bem muito próximo, né? Parece longe, mas também próximo, né? Aquilo que a igreja vem seguindo. Por isso que a igreja tem seu segmento, né? Tem as suas normas e essa unidade, que perfeita unidade, né? Eu sou diácono, devo obediência ao bispo. Se um dia se eu não concordar com uma igreja, eu não posso falar amanhã eu não concordei, vou abrir a minha igreja, vou fundar. Não, eu sou obediente à igreja. O evangelho que hoje nós lemos aqui em Marilândia, na paróquia Nossa Senhora das Dores, as leituras de hoje são leituras que leem no mundo inteiro. Isso a gente chama de magistério. É o magistério da igreja que determina. Então, eu acho perfeito. Né? Luiz, eu queria agradecer demais esse bate-papo, essa aula que a gente teve hoje aqui, a tua participação, e com certeza teríamos muitos assuntos aqui, você teria muita coisa para contar pra gente, né? Mas foi super legal, passamos até o tempo de meia hora aí. Muito obrigado pela tua participação, Luiz. Agradeço, Rodrigo, a oportunidade de poder estar aqui falando um pouquinho da nossa igreja, falando para que vocês possam também conhecer um pouco dela por dentro, né? Às vezes as pessoas falam aquilo que não conhecem, né? E às vezes pensam que as coisas surgiram do nada. Na verdade, não, né? Eu agora em maio, no mês de maio, completei 10 anos de ordenação diaconal. 10 anos, né? De ordenação diaconal. E vou ser diácono eternamente, né? Então, agradeço também, quero dar essa bênção para vocês, quero dar essa bênção para você que está nos ouvindo, que está ouvindo agora e que poderá nos ouvir e nos ver também, né? Enquanto perdurar aí essa gravação, receba essa bênção, porque a bênção sempre ela é atual, né? Não importa, viu? Não importa, a bênção ela é atual, então receba essa bênção, tá? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus Pai Todo-Poderoso vos abençoe, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Eu acho legal, eu vou contar um bastidor aqui, que toda vez que eu vou para uma reunião e o Luiz eu já falo, ó, bom que hoje vai ter bênção. Melhor que hoje tem gol com o Gabigol, né? Não é verdade? Conversamos aí com o Luiz, hoje tem bênção, hoje tem bênção. Hoje tem bênção. Lá quem vai no Maracanã fala pro Gabigol. Hoje tem gol do Gabigol. Hoje tem gol, Hoje né? tem bênção. Hoje tem bênção. Conversamos então com o Luiz Borges, diácono da Diocese de Apucarana. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa Rodrigo Carvalho Entrevista. 98 FM apresentou programa Rodrigo Carvalho Entrevista, com som e imagem também pelo canal do YouTube da 98 FM.